12, al fin, ¿cómo quedamos? 12. 12, perfecto. Já está ao vivo no Facebook, o Amaro está entrando na live. Perfeito, então começamos. Sidney, o Amaro está entrando, mas ele ainda não está com som e com o vídeo. Estou com som. Alguém me ouve? Tá, qualquer coisa só tem que Sim, orientar. estou. Amaro, Sim, boa sim. tarde. Tudo bem com você? Já estamos Estão a ouvir bem? ao vivo. Só não temos a sua imagem. Vamos ver se agora dá. Ora, aqui está. Agora sim. Seja Então, bem-vindo. daqui de Portugal, boa noite. Para esses noite. lados, creio que será boa tarde. Oi, boa noite. Então, vamos começar. Vamos. Arrancamos, como dizem em Chile. Olá a todas e todos. Sejam bem-vindos ao webinário organizado pela Associação Brasileira de Advogados Trabalhistas, a ABRAT. Eu sou Sidney Machado e terei a imensa alegria e satisfação de coordenar esse evento virtual sobre o tema da Convenção 190 da OIT. Contaremos aqui com a presença de uma seleta bancada de debatedores, 5 destacados e destacadas especialistas internacionais em direito de trabalho e relações de trabalho. Eu anuncio aqui já conosco Luísa Fernanda Gomes Duque, da Colômbia, Carmen Espinosa, Chile, Cíntia Benzoion, da Argentina, Amaro Jorge, de Portugal, e Daniela Muradas, do Brasil. Então, desde logo, em nome da ABRAT e meu nome, agradeço muitíssimo a todos por terem aceito participar deste evento internacional de diálogo sobre a Convenção 190 da OIT. Este evento, antes de iniciar a palavra, eu gostaria de registrar uma atividade de um debate, claro, aberto, amplo, que discute em torno da recente Convenção 190 da OIT e também, claro, um pouco do contexto que vivemos da crise da Covid-19. A título introdutório, meramente introdutório dessa temática, apenas registro que a convenção foi aprovada em 21 de junho de 2019, durante a conferência da OIT do centenário, e trata, claro, desse delicado, desafiante tema do assédio e da violência no mundo do trabalho. A Convenção 190, todo mundo sabe, foi depois complementada pela Recomendação 206 da OIT, também sobre a violência e assédio. Essa, claro, é uma problemática de todos os países, uma problemática generalizada, ela se manifesta de distintas formas, diferentes contextos, e, claro, afeta a dignidade humana, degrada o trabalho, cria injustiça social. A Convenção 190 cumpriu o seu primeiro ano em junho último e já começa a ter as primeiras ratificações por alguns estados, a começar pelo Uruguai. Foi o primeiro país que, salvo engano, anunciou a ratificação da Convenção. Paralelamente aos processos de ratificação da Convenção, há um estendido debate sobre os efeitos da Convenção na doutrina, na jurisprudência, nos diversos países. E, claro, esse debate está basicamente centrado nas reconfigurações do conceito de assédio moral e violência e do seu âmbito de aplicação tratados na Convenção 190 da OIT. Em suma, a Convenção 190 abriu um grande espaço de reconfiguração jurídica do tema do assédio moral em diversos países. Portanto, essa iniciativa do webinário tenta contribuir com esse debate central da violência e do assédio, da perspectiva de tendências de incorporação nos diversos países e, claro, de repercussões no direito interno. São muitas as questões em debate, questões críticas sobre esse tema. Enfim, é nesse contexto que nós teremos certamente a oportunidade de ouvir várias perspectivas nacionais distintas de cada país e de cada
especialista. O procedimento desse debate, nós vamos iniciar com a exposição de cada um dos convidados e depois passaremos uma interlocução. Teremos inicialmente 12 minutos de intervenção, em razão das limitações de tempo, e teremos uns 30 a 40 minutos finais para um debate. Iniciamos, primeiro, concedendo a palavra a Luísa Fernanda Gomes Duque, que vem da Colômbia. Luísa é advogada, defensora de trabalhadores e trabalhadoras, especialista em direito laboral e seguridade social na Colômbia. E também, claro, trata de assuntos internacionais, da qual é especialista. Luísa, muito obrigado por ter aceito. Tenha a palavra. Muchas gracias, Sidney. Gracias a la ABRAT por esta amable invitación. Siempre es un placer estar con ustedes. Este es un encuentro de amigos, de hermanos y, por supuesto, también de colegas para capacitarnos y amplificar nuestras reflexiones en torno al mundo del trabajo. Saludo a todas las personas que me acompañan en este panel, también amigos y amigas entrañables, Cintia, Carmen, Daniela, y ahora tengo el gusto de conocer a Amaro y, por supuesto, a Sidney. Voy entonces a hacer una exposición que va a concentrarse en lo que significa el trabajo humano como mercancía. Abro comillas. Como creador de valores de uso, es decir, como trabajo útil, el trabajo es condición de vida del hombre y condición independiente de todas las formas de sociedad, una necesidad perenne y natural, sin la que no se concebiría el intercambio orgánico entre el hombre y la naturaleza, ni, por consiguiente, la vida humana. Cierro comillas, Carlos Marx. Desprovisto de abrigo, sin techo, hambriento, sublime, enamorado, entristecido, festivo y alterado, el ser humano se procura vestido, casa, alimento, poesía, hoguera y camino. Todo ello lo consigue con la fuerza de su cuerpo, la actividad de su musculatura y la pulsión de sus pasiones. El ser humano hace del mundo algo para sí a través de su trabajo. El trabajo constituye al hombre. No obstante, esta verdad incontestable que subyace a la vida misma se concibe de diferentes maneras en las formas de organización social. Y específicamente en la sociedad capitalista, el trabajo no solo es trabajo útil, creador de valores de uso, sino que además es principalmente trabajo productor de valor, o en términos más claros, de valor de cambio, cuestión que deviene del hecho de que la forma elemental de dicha sociedad es la mercancía. En el régimen de las mercancías, todo trabajo concreto es reducido a trabajo abstracto. Ello es condición de posibilidad para la igualación de las diferentes mercancías entre sí, pues a pesar de ser materialmente diferentes unas y otras, lo que las hace asimilables es el hecho de que en la producción de cada una de ellas se ha invertido trabajo humano. Pero al mismo tiempo, es necesario que esas mercancías sean intercambiables, para lo cual socialmente se determina que una mercancía sea el equivalente general de todas las demás, es decir, que todas las mercancías sean intercambiables por una sola, el dinero. ¿Cuánto de la mercancía dinero cuesta cualquier otra? Depende del trabajo humano invertido en la producción de esta última. De lo anterior, se deriva que desde el momento de la producción de los objetos, estos están encaminados a ser no objetos para la satisfacción de necesidades personales, domésticas o comunitarias,
sino a ser una mercancía que permite acceder a otras mercancías. El dinero, que a su vez puede posteriormente ser intercambiada por medios de vida, como ropa, alimento, techo, etc. No tiene ya relevancia la labor del sastre, el minero, el obrero de la construcción o el ebanista. Lo que acá importa es cuánto tiempo de trabajo se invirtió para transformar la tela en vestido, extraer de la tierra el metal, levantar los muros o hacer la mesa. Es decir, el trabajo concreto de cada productor se desvanece en el trabajo abstracto representado en su precio. Ahora bien, en este estado de cosas en el que la relación social prevalente es la de las mercancías, la fuerza de trabajo participa en el proceso de producción como otra mercancía susceptible de ser intercambiada por el equivalente general. Abro comillas. Los obreros cambian su mercancía, la fuerza de trabajo, por la mercancía del capitalista, por el dinero. Y este cambio se realiza guardándose una determinada proporción, tanto dinero por tantas horas de uso de fuerza de trabajo. El salario no es la parte del obrero en la mercancía por él producida. El salario es la parte de la mercancía ya existente con la que el capitalista compra una determinada cantidad de fuerza de trabajo productiva. Cierro comillas, Carlos Marx. Lo que implica que el productor y su producto son escindidos, como si se tratase de elementos ajenos o extraños el uno al otro. Se enajenan tanto el sujeto trabajador como el objeto de trabajo. Los márgenes de incidencia que en la vida en su conjunto tiene la cosificación de la fuerza de trabajo, es decir, esa ficción que posibilita su inserción en el universo de las mercancías, se amplía día a día, demostrando que en la sociedad capitalista todo tiene un precio. Si comprendemos entonces este presupuesto, lo que representa para el ser humano el trabajo en el capitalismo, podemos comprender también que estas relaciones sociales de producción son violentas, obligan al ser humano a hacer parte de un circuito que lo deshumaniza, pero la violencia que implican dichas relaciones no es simplemente aquella que se adjudica a una persona, un grupo de personas o una organización empresarial. Es decir, no es la violencia directa a la que estamos haciendo referencia. Se trata de la violencia estructural, de la que se derivan las otras formas de violencia. Se trata del hambre, del desempleo, de la desprotección social, de los salarios miserables, de los trabajadores informales, de los niños que no pueden ir a la escuela. Se trata de los viejos en la calle, la naturaleza devastada, la solidaridad devorada por la competencia, el individuo puesto por encima de la comunidad. No es esta violencia estructural la que combaten el Convenio 190 y la Recomendación 260 de la Organización Internacional del Trabajo. Es la violencia directa. Por eso, aunque contar con el andamiaje jurídico es un importante paso para la desnaturalización de esas prácticas entre individuos y grupos que mancillan la dignidad humana, son insuficientes. Los abogados y abogadas que decidimos dedicar nuestra vida al derecho del trabajo y la seguridad social, no podemos dejar de reconocer los límites de nuestra práctica.
es decir, la necesidad de ampliar la perspectiva jurídica del trabajo para orientar la mirada hacia el mundo del trabajo en su conjunto, que es mucho más amplio que el derecho. Por fuera de los escritorios del profesional del derecho se quedan mínimo el 61% de los trabajadores del mundo que lo son en la informalidad, según cifras de la Organización Internacional del Trabajo. A lo anterior, se suma que la imposibilidad de una sociedad de pleno empleo se presenta cada día con mayor nitidez. Las formas de contratación de la fuerza de trabajo material e inmaterial mutan para potenciar cotidianamente sus capacidades precarizantes. El vertiginoso desarrollo de las tecnologías desplaza del proceso de producción a los trabajadores permanentemente. La relevancia que cobra en la sociedad de la economía de mercado el sector servicios convierte el futuro laboral en algo cada vez más incierto. Y a pesar de ello, las sociedades del siglo XXI siguen siendo sociedades de trabajadores, pero como lo expresara Hannah Arendt, de trabajadores sin trabajo. Es por ello que en los laberintos de la deshumanización, ante el horror de un presente histórico que se nos manifiesta con máscaras de autonomía, libertad, emprendimiento, progreso y desarrollo, de frente a la reinvención permanente de las maneras en que el acto creador del ser humano se comercializa, cara a cara con la barbarie, nuestro tiempo nos interpela. El mundo del trabajo transmuta en sus formas conocidas y se aparece con nuevas vestiduras discursivas y prácticas que retan al pensamiento, que obligan a la disertación teórica y a la acción transformadora para hacer del mundo que canta Atahualpa Yupanqui uno más justo. Estamos hablando de lo que ya cantó Atahualpa Yupanqui, del campesino y el minero leñador. Un día yo pregunté, abuelo, ¿dónde está Dios? Mi abuelo se puso triste y nada me respondió. Mi abuelo murió en los campos, sin rezo ni confesión, y lo enterraron los indios, flauta de caña y tambor. Al tiempo yo pregunté, padre, ¿qué sabes de Dios? Mi padre se puso serio y nada me respondió. Mi padre murió en la mina, sin doctor ni protección. Color de sangre minera tiene el oro del patrón. Mi hermano vive en los montes y no conoce una flor. Sudor, malaria, serpientes, la vida del leñador. Y que nadie le pregunte si sabe dónde está Dios. Por su casa no ha pasado tan importante señor. Yo canto por los caminos y cuando estoy en prisión oigo las voces del pueblo que canta mejor que yo. Hay un asunto en la tierra más importante que Dios y es que nadie escupa sangre para que otro viva mejor. Que Dios vela por los pobres, tal vez sí y tal vez no, pero es seguro que almuerza en la mesa del patrón. Muchas gracias. Muito obrigado, Luísa, que cumpriu rigorosamente o tempo. Agradeço muito pela capacidade de síntese e traz um tema tão transcendente que é o trabalho abstrato, a condição humana e de valor do trabalho na nossa América Latina, certamente na Colômbia e no Brasil. Passamos, então, à segunda intervenção da Carmen Espinosa. Carmen Espinosa é chilena, é presidente da AGAL e secretária de Direitos Humanos da ALAU. Antes de tomar a palavra, Carmen, gostaria de agradecer a presença de algumas ilustres personalidades do nosso webinário que estão aqui assistindo conosco. Destaco aqui a presença do amigo Antônio Fabrício, ex-presidente da ABRAT e atual presidente do Conselho Nacional de Direitos Sociais da OAB, do Jorge Lima, vice-presidente da ABRAT, da região Nordeste,
Arlete Mesquita, vice-presidente nacional da ABRAT, e Irazê Suti, vice-presidente da Associação dos Advogados Trabalhistas de Jundiaí. Feito esses registros dessas ilustres presenças, Carmen, tem a palavra, agradeço muito por contar com você nesse diálogo. Muito obrigado. Muchísimas gracias. Un saludo cariñoso a todas y todos. Siempre es un placer poder compartir con amigas, con colegas, de temas que son tan importantes y que sin embargo se pasan por el lado en este quehacer tan duro que estamos viviendo en el mundo y especialmente en la América Latina. En la conferencia internacional se dijo: nadie debería tener que elegir entre el derecho al trabajo y el derecho a vivir libre de violencia y acoso. Y esta frase, que es muy simple, la verdad que se vive cada día en los trabajadores y trabajadoras que deben, como muy bien planteaba Luisa en su análisis brillante académico, que tienen que cada día encontrar la forma de obtener los recursos para la vida de ellos y su familia. El convenio número 190 y su recomendación, en teoría, da un mandato global para acabar con la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. Cuestión muy compleja, de hecho, por cómo hemos vivido el mundo del trabajo desde los orígenes, pero sobre todo en el último siglo, diría yo, en que a pesar de ir avanzando en técnicas, en metodologías, en tecnologías, y supuestamente en la teoría filosófica, en tantas áreas que nos sentimos avanzando en la vida, seguimos teniendo una desigualdad brutal, potente, que hace que la violencia, no solo en el trabajo, sino que en la vida, sea parte de la vida, naturalizada, como decimos en muchos ámbitos, como lo que es necesario para poder obtener el pan del día. Cuando uno busca los orígenes de la violencia en el trabajo, puede irse a distintos tópicos. Cuando uno habla especialmente de los temas de violencia, de acoso, de maltrato, de humillación a las mujeres, podemos plantearnos que su raíz está en nuestra sociedad patriarcal, que poco ha avanzado, a pesar de que a veces creemos que ha avanzado, pero sobre todo lo que planteaba Luisa, en la opresión de clase. El que tiene los recursos es el que define cómo se hace y cómo se vive el trabajo. Y el que no tiene ningún recurso tiene que adecuarse a lo que existe en el llamado mercado del trabajo, como si fuera la venta de una cosa, y adecuarse y vivir en función de lo que se le ofrece, entre comillas. Si a eso sumamos los modelos de sociedad económica, jurídica, cultural incluso, que hemos tenido en las últimas décadas, el resultado que tenemos es que mujeres y hombres, trabajadoras y trabajadores, trabajadores jóvenes, trabajadores mayores, han debido adaptarse a un mundo de competencia, de insensibilidad ante la vida, y que tiene como eje y como centro el mercado. Es el mercado el que domina todas las relaciones. Por lo tanto, la posibilidad de ejercer los derechos se hace cada vez más compleja. Y aun cuando normas como esta, la primera norma internacional que busca que el maltrato y el acoso en el mundo del trabajo no sea posible, parece un avance y parece, por supuesto uno lo aplaude y vamos a hacer todo lo posible para que se ratifique en cada uno de nuestros países. Sin embargo, cuando nos encontramos con la
vida diaria, con la realidad de las personas, y cómo se desarrollan además las relaciones y la resolución de los conflictos. Cuando hay un maltrato, un acoso, uno entiende los límites que planteaba Luisa. Los límites que tenemos son muchísimos. En Chile, el acoso laboral y, entre comillas, ¿no?, el maltrato laboral, podríamos decir que está regulado. Hace poco más de 10 años, cuando tuvimos nuestra gran reforma procesal laboral, se incluyó como parte de esta reforma la constitucionalización, la laboralización de los derechos constitucionales. Por lo tanto, tenemos derechos fundamentales protegidos. Tenemos además en nuestro Código del Trabajo una ley que es muy acotada respecto del acoso sexual y del acoso laboral. Sin embargo, cuando uno revisa la cantidad de personas que demandan por acoso laboral o por acoso sexual, en el caso de las mujeres, son muy pocas. Y los casos que llegan a ventilarse completamente en un tribunal son menos. Porque una vez que los trabajadores, especialmente las trabajadoras, demandan a los tribunales una respuesta ante esta vulneración, la empresa se apura y llega rápidamente a hacer un acuerdo económico de manera de que no se ventile y no se apliquen las sanciones, sino que se hace una transacción, una valorización, entre comillas, del daño causado, pero sobre todo nuevamente se violenta a aquella persona trabajadora, principalmente mujeres que han sido maltratadas, ofreciéndole un dinero de manera de que no siga adelante con su ejercicio del derecho. Hoy día, con la situación que estamos viviendo de pandemia, de una crisis sanitaria evidente, en Chile hemos podido constatar una mayor cantidad de violencia y de acoso en el trabajo que se hace muy difícil defenderlo. Porque, como todos sabemos, la situación económica va en decreciente, la cantidad de personas sin empleo va aumentando, la amenaza de quedar sin trabajo es mayor. Por lo tanto, los trabajadores y trabajadoras, aun cuando saben que están vulnerando sus derechos, aun cuando saben que están siendo maltratadas, acosadas, humilladas, denigradas en su calidad de trabajadora, no están dispuestas a realizar ninguna acción ni administrativa ni judicial por el temor a perder el trabajo. Hoy más que nunca yo he podido constatar el abuso patronal en cuestiones básicas que ningún profesional del derecho debiera aceptar como normal. Sin embargo, las empresas, aprovechando este temor que tienen los trabajadores y especialmente las mujeres a perder su empleo, han generado incluso protocolos y normativas contrarias a todo derecho que las hacen firmar a cambio de no aparecer como conflictivas y posibles candidatas al desempleo. Es una situación bien triste en la realidad. Sin embargo, nosotros siempre tenemos esperanza de que estas normas contribuyan al cambio cultural que necesitamos que se dé, aunque sea con sanciones. Sabemos que nada ha cambiado si no hay un empuje, una manifestación de parte de las organizaciones de trabajadores y de parte de la legislación que va avanzando de a poquito en contribuir a que las conductas que aparecen como normales aparezcan como conductas que no corresponden al intercambio y a la relación de vida que hay entre trabajadores y empleadores. Yo de verdad espero que esta normativa pueda ser ratificada en todos los países, al menos de nuestra América,
que pueda ser una herramienta para las organizaciones sindicales, para las organizaciones de mujeres, pero vamos a tener que trabajar muchísimo. Hay que trabajar muchísimo en formación, en capacitación, en orientación, en acompañamiento y en atrevernos a ir incluso más allá de la legislación para encontrar los caminos de defensa y de dignificación del trabajo de las personas que hace tanta falta para poder contribuir a un mundo mejor, a un mundo en que las personas no tengan que elegir entre si trabajan o permiten ser maltratadas, sino que un mundo en que se pueda desarrollar convivencias humanas de respeto, de valoración, y en que no sea el hambre, la miseria, la falta de pensiones dignas, lo que haga que las personas estén disponibles a ser maltratadas, aún sabiendo que es una conducta que no corresponde a la dignidad básica humana. Yo creo que una normativa como esta, que no solo prevenga y proteja, sino que haga control y aplique vías de recursos, aplique vías de reparación y, por supuesto, vaya acompañada de orientación y formación, de esperanzas a que muchas mujeres y muchos trabajadores puedan aprender en conjunto con todos nosotros el cómo autovalorarse, porque el que los abogados y abogadas podamos contribuir a esto es una parte, pero lo más importante es que trabajadoras y trabajadores tomen conciencia de que su dignidad es lo más importante de la vida y que tienen que ser capaces, en conjunto con otros trabajadores, luchar para que esto no solo sea reconocido en las leyes, no solo sea reconocido en una normativa internacional que muchas veces no llega a la vida simple de cada trabajador, sino que sea reconocida como una práctica cultural que pueda hacer que se valoren, que se respeten y que se contribuya un poquito más a un mundo más feliz y más igualitario. Muchas gracias. Muito obrigado, Carmen, que fez essa brilhante intervenção na mesma linha da perspectiva da Luísa, apontando os diversos limites e barreiras da violência estrutural, eu acho que a gente pode falar na América Latina no trabalho, né? Não só pela sua herança patriarcal, mas os limites da exploração do trabalho pelo capital e colocando aspectos interessantes para um debate sobre os limites de acesso à justiça nesse contexto difícil da crise sanitária desses temas. Muitíssimo obrigado, Carmen. Eu, antes de passar a palavra para a nossa próxima expositora, quero registrar mais presenças ilustres aqui na nossa live. Registro aqui a presença do Mário Elfman, da Argentina, da nossa querida Silvia Burmeister, ex-presidente da ABRAT, e do meu amigo Roberto Paraíba, também ex-presidente da ABRAT. Passamos agora a palavra a Cíntia Benzion, da Argentina. A Cíntia é advogada laboralista feminista, vice-presidente da Associação dos Advogados e Advogados Laboralistas Argentinos e membro da equipe da Central Única dos Trabalhadores. Cíntia, muitíssimo obrigado por sua participação. Tem a palavra. Bueno, muchas gracias, Sidney. Gracias a todos, a todas. Buenas tardes. Es un honor participar de este encuentro con queridas amigas y amigos que nos venimos acompañando hace años en este camino de defensa de los derechos de los trabajadores, las trabajadoras. Así que muchísimas gracias por la invitación. Bueno, por supuesto que comparto
el escenario que plantearon Luisa y Carmen, que no es significativamente distinto en Argentina, pero me gustaría compartir un poco en qué estamos en Argentina en materia de violencia laboral y específicamente en relación a este convenio 190 de la OIT. Argentina ya comenzó un proceso de ratificación del convenio 190 mediante un proyecto de ley que ya fue aprobado en la Cámara de Senadores y que tiene pendiente su aprobación en diputados. Este proyecto, que fue presentado por el gobierno que asumió en diciembre del 2019, significa de alguna manera refrendar el compromiso tan anunciado por este gobierno de su defensa de los derechos humanos y erradicación de la violencia. ¿Por qué en Argentina ha sido tan bien recibido por los movimientos de mujeres y de diversidades sexuales y colectivos de trabajadores y trabajadoras, si los sujetos comprendidos por este convenio son todas las personas que trabajan independientemente de su condición de género? Bueno, en primer lugar, porque los números de la violencia en Argentina y en la región dan cuenta claramente de que la mayoría de las víctimas son mujeres. Por otra parte, en Argentina venimos hace años abonando el terreno para la recepción de un convenio internacional de estas características. Hemos tenido un significativo avance en normas de derechos humanos y específicamente de derechos humanos de las mujeres, que se ha consolidado a partir de la recuperación democrática, dando como resultado varias líneas de acción, tanto a nivel legislativo como jurisprudencial. En primer lugar, tenemos una Constitución Nacional que recepta la dignidad humana y el principio de no dañar, y esa premisa se proyecta en toda nuestra normativa. Decía entonces que a partir de la consolidación democrática hemos conseguido leyes que reconocen el avance de los derechos de las mujeres y de las personas que trabajan, como por ejemplo la ley antidiscriminatoria dictada en 1988, la ley de cupo femenino sindical, que obliga a incluir como mínimo un 30% de mujeres en cargos electivos y representativos. En el año 2009 conseguimos la Ley de Protección Integral de las Mujeres, una ley que, si bien no es de contenido netamente laboral, contiene una definición muy amplia de lo que es la violencia laboral, especialmente la violencia laboral dirigida contra las mujeres, que prescribe una cantidad de normas dirigidas a los jueces respecto de las medidas que deben implementar ante el acceso a la justicia. En el 2013 conseguimos modificar el Estatuto de Trabajadores de Casas Particulares. Tengamos en cuenta que se trata de un colectivo integrado en su enorme mayoría por mujeres y que gozó históricamente de un estatus de inferioridad en relación a cualquier otro trabajador o trabajadora del empleo privado. También producto de las luchas de las mujeres, bajo la consigna Ni una menos, vivas nos queremos, surgió en junio del 2015 un movimiento como consecuencia de la ola de femicidios que salieron a la luz y que dejaron en evidencia la enorme desprotección de ciertos colectivos vulnerables frente a esta forma extrema de violencia que castiga a las mujeres por el solo hecho de serlo. La cifra de femicidios hoy en Argentina es estimada en un femicidio cada 30 horas, número que no ha bajado como sí han bajado otros delitos durante el confinamiento. Toda esta situación y estas movilizaciones impactaron muy fuertemente en los movimientos de jóvenes, mujeres y trabajadores y determinaron la presencia de estos grupos en las calles para exigir básicamente justicia frente a la discriminación y la violencia. Así, en las movilizaciones del 8 de marzo por el Día Internacional de la Mujer y del 3 de junio, fecha en que se consagra y se hace pública este colectivo que se designó Ni una menos, se incluyeron consignas vinculadas directamente con los derechos sociales y el mundo del trabajo, como la deuda es con nosotros y nosotras, no con el Fondo Monetario Internacional, políticas públicas para la erradicación de la violencia y redistribución del trabajo reproductivo no remunerado. También en materia no estrictamente laboral, pero con una fuerte incidencia directa e indirecta en el mundo del trabajo, se dictaron dos leyes de matrimonio igualitario y de identidad de género, ambas con un impacto muy directo en la jurisprudencia laboral
en materia de licencias por paternidad y maternidad, y también de nulidad de actos discriminatorios. Y en enero del 2009, luego de un periodo bastante oscuro de nuestra historia reciente, por haber debido padecer las políticas de un gobierno neoliberal que dañó profundamente a la clase trabajadora, sobre el final de ese mandato se dicta la ley Micaela, que establece la obligatoriedad de la capacitación, este concepto que traía Carmen, capacitación en género en todas las personas que ejercen función pública, incluidos los 3 poderes del Estado. Esta ley, que parece inocua desde el punto de vista de sus consecuencias inmediatas, puede llegar a tener un efecto significativo y un potencial transformador que todavía no podemos dimensionar adecuadamente. Se llama Ley Micaela por una joven que fue asesinada a manos de un violador, liberado por un juez en una sentencia sin perspectiva de género. A instancias del padre de esta joven se elabora esta ley, que va directamente de la mano de las prescripciones del Convenio 190 en cuanto a la obligación que deben asumir los estados de capacitar en materia de género en todos los estamentos públicos. Por estos días varios sindicatos han comenzado a desarrollar programas de capacitación en género, lo que han dado en llamar la Micaela sindical, propiciando espacios de capacitación y reflexión dentro de las organizaciones, porque se entiende que es fundamental para el proceso colectivo de discusión y de transformación esta herramienta que es la capacitación. Y sin la obligatoriedad que emana de una ley, pero adelantando lo que prescribe el Convenio 190, como obligaciones de todos los actores sociales, este proceso ya comenzó a gestarse. Sin duda que la realidad de la violencia laboral en Argentina tiene una raíz estructural que las sucesivas crisis económicas han vigorizado, mediante diversos mecanismos que han naturalizado la violencia al punto de ver como aceptables el abuso de poder patronal, disciplinario y de organización. Las estadísticas hoy nos muestran números impactantes que conservan esta característica estructural. La mayoría de las violencias se ejercen de un superior jerárquico a un inferior. La mayor cantidad de denuncias la formulan las mujeres. Estas mujeres pertenecen en general al mundo del empleo privado, tienen empleos formales, suelen ser acosadas o violentadas por varones. En la mayoría de los casos la forma de la violencia es violencia psicológica, aquella que destrata, que humilla, que intenta excluir y que intenta básicamente anular a la persona en su autodeterminación y en la posibilidad de exigir el cumplimiento de sus derechos. Entonces, a partir de toda esta normativa que estuve relatando, lo que nos permite ver esto es que el mayor desafío que enfrenta el Estado argentino no parece ser la adecuación normativa, sino la prevención y la transformación de las relaciones laborales a la luz de esto que se presenta como un nuevo paradigma de derechos humanos de las personas que trabajan. Esta idea de lo inaceptable, explicaban Luisa y Carmen, como la idea de lo aceptable y lo inaceptable nos han enseñado que debe ir sí o sí ligado a la legalidad, cuando sabemos que hoy en Argentina un salario mínimo es legal, pero es inaceptable. Entonces, ¿cómo le daremos sentido a ese término, cómo le daremos contenido a esta idea de lo inaceptable? Bueno, claramente no va a depender de las normas, no va a depender exclusivamente de los gobiernos. Por supuesto que es bastante auspicioso encontrarnos con una norma que por primera vez plantea, por ejemplo, que es responsabilidad del empleador reducir el impacto de la violencia doméstica en el ámbito de trabajo. Esto es una novedad. Significa un diálogo entre feminismo y mundo del trabajo y la atención de una necesidad acallada durante siglos, que contenga la obligación de los particulares de negociar colectivamente en el marco de sus organizaciones sindicales protocolos de intervención en situaciones de violencia de género, licencias por violencia laboral, diferenciadas de otras licencias o de este estigma de la licencia psiquiátrica que habitualmente fue utilizada para desdibujar el verdadero fenómeno que es la violencia laboral. Esta idea de que es responsabilidad de los empleadores evitar los riesgos psicosociales son sin duda elementos auspiciosos. Que contenga la prescripción
contenida en la recomendación 206, artículo 16, inciso E, de la inversión de la carga de la prueba. La jurisprudencia de la Corte Interamericana ya ha incorporado en materia de derechos humanos la inversión de la carga de la prueba. Recientemente, en el fallo Azul Marín Rojas con Estado de Perú, de enero del 2020, la Corte Interamericana consagra el valor probatorio del relato de la víctima y su consecuencia aún en procesos penales. Una forma de tenderle una mano a los jueces en casos de delitos o de violencia contra grupos vulnerados. Entonces, este marco institucional, sin ninguna duda, y regional, la pregunta es, ¿será suficiente para que los trabajadores y sus organizaciones, debilitados por una situación que se presenta como la más grave desde 1930, sean protagonistas de ese cambio y exijan al Estado y a las patronales todas las medidas necesarias para cumplir con el goce efectivo de los derechos consagrados en el Convenio 190? Porque lo que vamos a encontrar, ya lo vimos en Ginebra, en la discusión del convenio en la OIT, el argumento patronal de que de esta forma se favorece la litigiosidad, que se desalienta la contratación y la inversión. Esto significa ni más ni menos que querer reducir esta idea de lo inaceptable a su mínima expresión. La efectividad de este convenio dependerá no solo de lo que los estados puedan hacer en materia legislativa y de políticas públicas, sino, sin ninguna duda, una vez más, de lo que los trabajadores y sus organizaciones puedan exigir para hacer efectivo un mundo de trabajo libre de violencia y acoso. Les agradezco este tiempo y quedo a disposición para el debate. Gracias. Muitíssimo obrigado, Cíntia, pela sua excepcional, estupenda intervenção, que agrega outras perspectivas. Uma delas, a perspectiva de gênero, que obviamente está contemplada na Convenção. E a outra perspectiva, desde a experiência argentina, do grande desafio da prevenção, ademais do marco normativo da Convenção e do acesso à justiça. Ou seja, agrega a intervenção de Carme e de Luísa uma perspectiva bem interessante. Agora vamos passar a palavra de imediato ao único representante masculino da nossa live, Amaro Jorge, advogado especialista em direito do trabalho, professor de direito do trabalho e tesoureiro da Jutra. Amaro Jorge, é um prazer imenso revê-lo, encontrá-lo aqui e tê-lo conosco nessa live. Tem a palavra. Boa noite a todos, como disse, e agora digo especialmente para os não palestrantes, todos os outros que nos estão a seguir, um abraço muito chegado, sobretudo um abraço virtual, naturalmente, pela distância, mas também porque não podemos abraçar fisicamente, infelizmente, mas um abraço especial para todos, mas muito mais especial ainda para os amigos que nos estão a acompanhar. Olá, Fabrício, Arlete, Sílvia, Roberto, Benizete, prazer. Sobre esta matéria, eu talvez estou de acordo naturalmente com tudo o que foi dito anteriormente, mas ia-me já esquecer, tenho que cumprimentar a Abrat e agradecer o convite e dizer do prazer que tenho nestas participações. Mas dizia eu então que estou de acordo com tudo o que foi dito anteriormente e, portanto, não vou repisar, faço minhas essas palavras, vou talvez mudar um pouco e dizer, dar nota, dar notícia de alguma coisa que em Portugal tem sido feito a nível social, a nível legislativo, sobre esta temática da violência e do assédio, do acoso no mundo do trabalho.
esta temática que só se resolverá se decididamente metermos nas escolas, logo desde o início, logo desde os tempos de miúdos, estes princípios, porque se assim não for, não mudamos a sociedade, mas, referindo o que temos em Portugal, temos, desde logo, o primeiro artigo da nossa Constituição refere logo a dignidade da pessoa humana, afinal é disso que estamos a tratar nestas matérias. A Convenção 190, que já tardava, evidentemente, em Portugal tem alguns antecedentes legislativos, isto é matéria que se discute muito, que se pratica um pouco menos, mas que se discute muito, e em 2003, na primeira codificação da legislação laboral portuguesa, no primeiro Código de Trabalho que tivemos, que entrou em vigor em 2004, e depois no segundo Código de Trabalho, em 2009, foram introduzidos, em 2003, 2004, dizia, foram introduzidos os direitos de personalidade e os princípios da igualdade e não discriminação, e o assédio em Portugal é uma divisão do princípio da igualdade e não discriminação, mas só nessa altura foram introduzidos especificamente na codificação, na legislação laboral. Até aí era entendido como apenas um direito civil que estava no Código Civil e teria sempre que se fazer adaptações para trazer para o mundo do trabalho. Então, com essa codificação, que tem sido melhorada ao longo do tempo, nomeadamente o ano passado, em alterações ao Código de Trabalho que entraram em vigor em outubro, talvez já com alguns ares da Convenção, mas não explicitamente, a Convenção não foi transposta ainda por Portugal, e tem coisas importantes. Em Portugal, por exemplo, há uma certa tendência para se entender que só há assédio havendo um comportamento continuado, um comportamento reiterado, do qual se retirem as consequências que a definição de assédio não quer que aconteçam. Ora bem, a Convenção fala-nos em que assédio, acoso, pode ser num simples ato, numa simples ocasião, numa simples ocorrência única, o que é importante. Mas, dizendo então, eu quero esclarecer também que sempre que falo, ou quase sempre que falo de assédio ou de violência, por regra está por detrás a consideração que esta é uma realidade que afeta mais as mulheres, muito mais as mulheres, do que os homens. E, portanto, o problema desta desigualdade, desta discriminação, insere-se na desigualdade e discriminação que existe para as mulheres fora deste âmbito propriamente estrito da violência e do assédio. As nossas sociedades estão assim, ainda não ultrapassaram, é assim na América Latina, é assim na Europa. Dando nota de alguma coisa que vamos tendo na legislação, que com algum esforço a Inspeção do Trabalho, um organismo do Ministério do Trabalho, vai tentando nas inspeções às empresas fazer com que se cumpram, embora com dificuldades, devemos ter nota, pelo menos em Portugal, de que estamos a falar de comportamentos que são ilícitos laborais, são ilícitos contraordenacionais e são ilícitos penais, expressamente previstos no Código Penal, pelo menos desde 2015, no Código Penal português. Sobre a proibição do assédio, nós temos-la logo no início, nos direitos de personalidade do Código de Trabalho.
em que, numa definição que é muito semelhante à da Convenção, realmente a prática do assédio é proibida e dá direito à vítima a todas as indemnizações por danos patrimoniais ou não patrimoniais. Os empregadores, por seu lado, nos deveres que lhes competem, também pelo Código de Trabalho, os empregadores têm como o primeiro dever logo consignado respeitar e tratar o trabalhador com urbanidade, afastando quaisquer atos que possam afetar a dignidade do trabalhador, atos que sejam discriminatórios, intimidatórios, hostis, humilhantes, nomeadamente assédio. O legislador sentiu necessidade de destacar e pôr expressamente a questão do assédio. Ainda nestes deveres do empregador, uma matéria relativamente recente e que me parece importante. Em empresas, empregadores com 7 ou mais trabalhadores, as empresas são obrigadas a adotar códigos de boa conduta, códigos escritos, portanto, normas internas, códigos de boa conduta para a prevenção e combate ao assédio, sempre, portanto, que a empresa tenha 7 ou mais trabalhadores, como disse. E mais, o empregador é obrigado a instaurar procedimento disciplinar a trabalhador que assedie ou exerça violência sobre outro trabalhador da sua empresa. Tem o estrito dever de levantar processo disciplinar, que pode, inclusive, ir até ao despedimento por justa causa. Há alguns direitos que estão associados, no caso da violência, por exemplo, sobretudo da violência doméstica. Há alguns direitos que foram associados, e aqui é claramente uma previsão de proteção da mulher na situação de violência doméstica e em que a mulher trabalha relativamente perto de casa, ou seja, relativamente perto do assediador, ela tem o direito de pedir transferência para outro estabelecimento da empresa, naturalmente mais longe ou noutra cidade, a que o empregador não se pode opor, a não ser que não tenha, não é? E, inclusive, tem o direito potestativo de trabalhar em regime de teletrabalho, naturalmente na sua casa, porque daí tem de sair, infelizmente, por causa da violência, mas tem o direito também de trabalhar por teletrabalho. É que o empregador não se pode opor. Se algum trabalhador se queixar de violência doméstica ou se algum trabalhador for testemunha numa situação de violência doméstica, ele está protegido no sentido de que o empregador não pode socorrer-se dessa situação para o censurar, para lhe levantar qualquer processo, e se o fizer, entra em sanção abusiva com consequências muito mais gravosas do ponto de vista das indemnizações, compensações, contraordenações, etc. Acontece ainda também que em situações de assédio ou de violência no trabalho, o trabalhador tem o direito de se despedir com justa causa, isto é, tendo o direito a uma indemnização como se fosse despedido pelo empregador sem justa causa. As indemnizações neste momento em Portugal estarão na ordem de que o tribunal, o juiz poderá fixar entre 15 e 45 dias de retribuição mensal, entre 15 e 45 dias, entre meio mês e um mês e meio de retribuição, vezes cada ano de antiguidade. E se a sanção for abusiva, tudo isto vai para o dobro. O que, enfim,
não é de muito consolo, mas é uma compensação. Quero dizer também, creio que estou praticamente a esgotar o meu tempo, quero dizer também que para a apreciação das questões de violência e assédio, temos uma ação especial, isto é, em tribunal, nos juízes de trabalho. Em Portugal, ao contrário do Brasil, nós não temos uma jurisdição específica para o trabalho, faz parte da jurisdição comum com tribunais especializados, isto é, com juízos, como nós cá dizemos, com juízos especializados, juízos do trabalho. E há uma ação especial para a tutela da personalidade do trabalhador. É uma ação muito expedita, muito rápida. O trabalhador faz a sua petição, é marcada, em 15 dias é marcada audiência, é na audiência que o empregador tem que apresentar a sua defesa e é logo feito o julgamento e deve haver uma sentença sumária segundo a convicção do julgador. Eu tive há bem pouco tempo, imediatamente antes do confinamento até, já este ano, em que em 15 dias se resolveu. O que é impensável numa ação comum, numa ação normal. Bom, era sobre isto fundamentalmente que eu queria falar e, portanto, sem prejuízo de podermos depois dizer mais alguma coisa, passo a palavra ao Sidney. Espero não ter fugido do tempo estabelecido. Obrigado, Amaro Jorge, que obviamente cumpriu rigorosamente o tempo. Todos estão muito disciplinados com o tempo, né? O que eu agradeço muito. Sem dúvida, o Amaro nos trouxe uma perspectiva portuguesa de desenvolvimento normativo dessa temática da violência e do assédio, que é bastante relevante, talvez um desenvolvimento maior do ponto de vista normativo que nós tenhamos em outros países, né? Vamos reservar para o debate, para voltar à questão portuguesa, me parece muito interessante. Então, desde logo, vamos seguir a próxima e última intervenção. Antes disso, claro, eu queria registrar outras presenças ilustres aqui. Adriana Micali, da Argentina, muito obrigado pela assistência. Eu vejo Alberto Augusto de Poli, presidente da Associação dos Advogados Trabalhistas do Paraná, que faz aniversário hoje. Parabéns, Alberto. A assistência aqui está te parabenizando. E também registro a presença aqui da nossa Benizete Ramos. Benizete, muito obrigado pela participação. Bem, agora passamos para Daniela Muradas. Daniela Muradas, como todos conhecem, é a nossa professora da Universidade Federal de Minas Gerais, advogada, e que fala no encerramento dessa primeira rodada aqui. Daniela, tem a palavra. Agradeço, Sidney, a gentileza, cordialidade no encadeamento das falas tão relevantes para a compreensão da violência no espaço de trabalho. Agradeço enormemente a ABRAT, na qualidade de vice-presidente da Associação Latino-Americana, pela oportunidade de um debate que envolve tantos especialistas, tantas referências, da Colômbia, do Chile, da Argentina, ademais os nossos colegas também portugueses. Mas eu chamo a atenção da expressão da violência, né, no campo do eixo sul, especialmente na América Latina, né? Talvez essa ausência de um arcabouço normativo tão bem desenhado, né, tão bem delineado quanto aquele que se encontra em alguns estatutos europeus, e em particular aquele que acabou de relatar nosso querido Amaro Jorge em Portugal, mostre que a ausência dessa estrutura normativa no espaço da América Latina muito tem servido para reproduzir a violência no espaço de trabalho dentro de outras esferas sociais aonde a violência se faz presente. Bom, com relação à Convenção 190,
é muito, em primeiro lugar, como nós estamos tratando de um debate, né, internacional ou comparativo, eu chamo a atenção que no Brasil sempre tratamos a questão da violência do trabalho a partir de um engenho interpretativo dos operadores do direito do trabalho. Nós não temos na nossa legislação, pelo menos como uma legislação geral, né, de alcance de todos os setores da atividade econômica, setores público e privado, né, em todas as esferas, por exemplo, do setor público, um conjunto normativo concertado de prevenção e repressão às práticas de violência e de assédio no local de trabalho ou no trabalho. Isso é muito interessante e mostra a oportunidade que o Brasil tem para, a partir da ratificação da Convenção 190, reestruturar o seu conjunto normativo, aprimorando de modo evidente, né, as estruturas normativas que muito vão colaborar para enfrentar os desafios da violência no espaço de trabalho. Bom, quando falo do espaço de trabalho, essa visão do espaço de trabalho pela própria Convenção 190, ela é bastante interessante, ela é bastante larga, porque ela compreende não só o estabelecimento, né, onde de fato o trabalho é executado, mas também quaisquer locais nos quais os trabalhadores estejam a serviço ou executando atividades laborativas, não se excluindo, inclusive, o espaço de trabalho e aí a utilização de instrumentos telemáticos ou instrumentos virtuais. Eu chamo a atenção disso por quê? Porque recurso corrente em todos os estados da América Latina, né, os países da América Latina e também na Europa, né, para enfrentamento das necessidades do isolamento social com a Covid-19, com a pandemia do Covid-19, foi adotar o teletrabalho como medida prioritária de substituição do trabalho presencial no espaço de trabalho. E isso enclausurou, né, especialmente as mulheres, no espaço que é o maior espaço de violência para a mulher. É muito interessante a gente notar que se interconectam, nesse caso, o espaço doméstico e o espaço de trabalho. E que a Convenção 190 da Organização Internacional do Trabalho, ela tem por nota preambular não desconhecer o fato de que a violência doméstica está diretamente relacionada com a violência no trabalho. É interessante que, no caso brasileiro, recentes estudos do IPEA, que foram extraídos de dados oficiais da amostra de IBGE-PNAD, recolhida ainda e agora também no período da pandemia, eles mostram que o número em primeiro lugar, a violência, tanto no espaço de trabalho quanto a violência em geral, ela é um fenômeno eminentemente feminino, à medida em que, pelo menos, nós temos 3 vezes mais vítimas da violência, né, como a mulher. A mulher é vítima preferencial do estado de violência. E não é diferente no espaço de trabalho. E com a chegada e a adoção dos sistemas telemáticos e trabalhos remotos, o que nós temos aí é algo que interconecta o espaço do trabalho com o espaço doméstico. O espaço da violência econômica, o espaço da violência, né, a que fazer referência, Luísa, o espaço privilegiado de violência de gênero, a que fez referência a Carmen e nossa colega argentina, e mais do que isso, os números mostram que houve um incremento significativo no número de feminicídios, incluindo, né, mulheres que são economicamente ativas. Aliás, os dados do IPEA mostram que 52% das vítimas da violência doméstica são mulheres economicamente ativas. E que a participação feminina no mercado de trabalho, entre aspas, seria um fator de menor ocorrência da violência. Esse dado, no entanto,
eu entendo que ele tem que ser interpretado qualitativamente. As mulheres que são economicamente partícipes da economia têm maior empoderamento e condições de denúncia das condições de violência que se submetem. Razão pela qual, o que me parece importante é mostrar que, mesmo economicamente ativas, as mulheres, no espaço doméstico e no espaço de trabalho, continuam a sofrer violência cotidiana, e mais do que isso, que a ausência de uma participação econômica adequada é fator preponderante para a subnotificação de violência, tanto no espaço doméstico quanto em outras esferas sociais de participação feminina. Por essa razão, me parece que a perspectiva da Convenção 190 ela é muito maior do que a simples prevenção da violência no mundo do trabalho. Ela tem um papel para a superação de uma chaga da sociedade mundial, que é uma pandemia de violência contra as mulheres no espaço da casa e especialmente quando são economicamente ativas. Então, portanto, nós temos que compreender esse marco normativo internacional como um marco de contraponto a uma pandemia de violência no mundo cada vez mais violento, um mundo de violência explícita e que não pode ser enfrentado sem um conjunto normativo prévio, robusto, de prevenção e repressão contra os atores infratores. Naturalmente, quando a violência é utilizada como fator de engajamento no trabalho, ou seja, se a partir da pressão psicológica e de outras formas de pressão ou violência submetidas ao local de trabalho ou em razão do trabalho, né, se isso também concorre para uma produção adicional ou para um mecanismo, né, produtivista, nós temos que reconhecer aí também a utilização de um conceito bastante largo que nos propõe a Convenção 190, que quaisquer práticas ou mecanismos que venham a exercer pressões psicológicas inadequadas, não razoáveis, elas podem e devem ser compreendidas como violência. Por essa razão, me parece que a Convenção 190 da Organização Internacional do Trabalho é um cabedal normativo da maior estirpe e da maior importância na sociedade contemporânea, porque ela permite enfrentar debates ou dilemas do mercado de trabalho feminino, do tratamento das meninas, do espaço doméstico como espaço de trabalho e mesmo buscar soluções alternativas e de políticas públicas para prevenir e reprimir todas as formas de violência, inclusive aquelas que ocorrem no espaço de trabalho. Por essa razão, Sidney, a nossa anogênese ela pode muito bem ser superada por essa norma que já tem vigência internacional. Precisamos ratificá-la. Precisamos de uma grande campanha pública para ratificação. Esse instrumento para a América Latina, em particular, em alguns ordenamentos mais frágeis no que diz respeito às propostas legislativas ou a normas existentes, ela pode ser um espaço de enfrentamento desse problema que se revela como um problema de violência, um problema de lesa humanidade, um grave problema de direitos humanos. Eu tenho outros dados aqui, mas eu não quero também me estender no meu tempo e fico à disposição para os debates adicionais. Muito obrigada, Abrat, pelo debate, muito obrigada aos colegas da América Latina, as colegas da América Latina, muito obrigada ao colega português Amaro Jorge. Este é um problema, há uma pandemia mundial de violência, né? Houve incremento significativo no número de índices de violência no espaço doméstico após a pandemia, e não se desconhece que esse incremento de índice está diretamente relacionado com as questões voltadas à participação econômica da mulher no mercado de trabalho. Muito obrigada e fico à disposição para os futuros debates. Muito obrigado, Daniela. Encerrou dentro também do tempo. Nós estamos cumprindo rigorosamente com a nossa previsão inicial. Eu agradeço imensamente todas as intervenções. Vamos fazer agora talvez um espaço mais descontraído de um diálogo, né? Eu acho, numa
se é que é possível fazer uma síntese de tantas perspectivas interessantes, né? Acho que as temáticas principais, os desafios principais do tema da violência e do assédio foram colocados. Eu destacaria aqui, como relevantes, os problemas estruturais que nós temos, sobretudo na América Latina, né? De um passado de violência, né? Da perspectiva brasileira, é muito fácil a gente falar disso, né? Temos um longo peso do passado, né? Quase 5 séculos de descobrimento, 4 séculos de trabalho escravo, né? O Sérgio Murilo de Carvalho fala, isso é o peso do passado. Depois da República, nós também lentamente, muito lentamente, tivemos poucos espaços, digamos assim, de democráticos, de construir dentro do espaço da empresa e do trabalho expressões de não violência, né? Nós tivemos a ditadura militar, obviamente, e o Chile, Argentina, né? De certo modo, tem experiências paralelas, né? Tivemos poucos espaços do trabalho se expressar sem uma violência, né? E, claro, os outros problemas são os déficits que nós temos estruturais, eu acho, do Estado, os limites do acesso à justiça, dos nossos procedimentos, né? Mas tem perspectivas muito novas e interessantes, que é a questão, eu acho, da interseccionalidade de gênero, que a Cíntia bem trouxe, a Daniela de algum modo. Eu acho que esse tema também está muito entrelaçado a isso. E, claro, tem um debate que em todos os países se tem, é de como desenhar modelos normativos, né? O Amaro apresentou uma perspectiva portuguesa já bastante desenvolvida de modelos normativos de atuação, sobretudo. E nós temos o contexto, digamos, atual da crise agora, né? Enfim, há um feixe de questões, digamos, estruturais, conjunturais de crise econômica também, que eu acho esse também um tema forte para nós, sobretudo na América Latina, né? E o contexto de crise sanitária. A realidade do nosso mercado de trabalho hoje é uma realidade trágica. 40 milhões de pessoas sem emprego e uma mercantilização crescente em todas as formas de trabalho. E claro que isso tem uma fronteira muito tênue com a violência, o temor, a pressão, né? São as narrativas que nós presenciamos, nós e convivemos muito com o mundo do trabalho. Eu queria formular uma questão comum para deixar aberto, eu acho, para a gente agora intercalar um pouco esse debate, etc. e tal. São muitas questões que nós poderíamos fazer. Eu teria uma curiosidade, primeiro, essa primeira questão, acho que é a questão normativa da Convenção, o conceito que amplia muito, né? Acho que foi isso um destaque grande que nós conseguimos. Esse conceito da definição do que é assédio moral e sexual como violência. Se em algum país isso teve alguma repercussão. Eu só escutei do Amaro uma referência a Portugal, que ainda a legislação restringe a configuração do dano moral ao assédio pela repetição, né, pelo ato de repetição. Nos outros países eu não sei. No Brasil, nós sabemos que isso não teve uma repercussão. E o segundo ponto que eu acho que caberia uma repercussão, um debate maior aqui para nós, eu acho que é o debate do momento. Como pensar esse tema da violência no trabalho no contexto da pandemia, né? Eu acho isso, nós estamos sendo forçados a, se não dar respostas, a colocar questões, né? Colocar problemas, né? Quais são as respostas? E, por fim, eu acho que há um intento nosso de especialistas em relações do trabalho em encontrar respostas, digamos, mais duradouras para esse tema. Como enfrentá-lo, né? A Cíntia tem uma perspectiva que isso passa muito mais pela prevenção do que no modelo regulatório, né? Mas é um tema que tem muitas questões imbricadas de gênero, de relações de trabalho. Agora, com o teletrabalho, tem a questão doméstica. Ou seja, tem muitas fronteiras. Então, eu colocaria também uma questão, se isso existe, né? Como unificar todas essas fronteiras de luta, eu acho, né? Quais são as fronteiras democráticas? Que se um fala de perspectivas muito mais de gênero, outro mais de classe, outro mais do ponto de vista corporativo, que os sindicatos tendem a tratar,
como nós vamos unificar essas lutas em torno de uma fronteira comum, né, da violência contra o trabalho. Eu acho que esse talvez seja um desafio, se é que a gente pode dizer assim, um desafio muito mais político, né, de politizar mais esse debate sobre o trabalho. Enfim, 3 pontos que eu colocaria aí, claro, podem comentar livremente. Um, sobre o conceito que se amplia. O segundo, sobre a pandemia, o contexto da pandemia. E o terceiro, das respostas, como unificar as estratégias políticas das novas fronteiras para a discussão da violência do trabalho, que agora, com a Convenção 190, se abre imensamente. Parece que o Amaro pediu a palavra. Vamos, por favor, fique à vontade, Amaro Jorge. Eu queria só dizer a definição portuguesa, que eu leio em 2 segundos, entende-se por assédio o comportamento indesejado, nomeadamente o baseado em fator de discriminação, praticado a quando do acesso ao emprego ou no próprio emprego, trabalho ou formação profissional, com o objetivo ou o efeito de perturbar ou constranger a pessoa, afetar a sua dignidade ou de lhe criar um ambiente intimidativo, hostil, degradante, humilhante ou desestabilizador. Portanto, nada propriamente na definição nos diz que um ato, numa ocasião só, que não é assédio ou não é violência. Há quem pretenda interpretar assim, mas é evidente que pode ser interpretado no sentido e deve, só que agora deve até ser alterado o texto em conformidade com o disposto na Convenção 190, que se contenta com um ato só como passível de constituir assédio ou violência no trabalho. É claro que, sobre a temática mais geral que o Sidney colocou, sobre como implementar estes princípios, eu diria, só para não monopolizar o debate, que há uma vertente que a Convenção aborda e que os Estados têm que encarar com muito cuidado e com muito empenho. É o problema da perda de influência, da perda de poder das estruturas representativas dos trabalhadores, nomeadamente o movimento sindical. Sem um movimento sindical que a Convenção estabelece como obrigação dos Estados implementar normas que a protejam, que o desenvolvam e que lhe possa trazer poder, sem isso não são os trabalhadores isoladamente que conseguirão alterar coisa nenhuma disso. Muito obrigado, Amaro. Vamos agora, a palavra está aberta se alguém quer tomar a iniciativa, senão eu vou concedendo. Carmen, pode ser? Sí, puede ser. Gracias. Dar algunos ejemplos de cómo en el caso de Chile, que ya hay una normativa anterior, de todas maneras cuesta mucho implementarlo. Por ejemplo, en el caso de acoso a mujeres, acoso sexual, hay implementado de hecho incluso algunos procedimientos administrativos y bueno, y está la ley luego. El problema de la ley es que si finalmente la trabajadora no puede demostrar el acoso, se entiende que renunció al trabajo. Y los legisladores lo dejaron así y lo explicaron para evitar que las mujeres abusadoras acusaran a un jefe, a un empleador, para obtener un beneficio económico. Así quedó en las actas incluso. Bueno, cuando no llega a eso, lo que explicaba un poco al principio, que muchas veces
hacer el reclamo, hacer la denuncia, demandar por un acoso laboral o un acoso sexual, significa muchas veces perder el empleo, porque los mismos tribunales le preguntan a la mujer, ¿y no será mejor que llegue a un acuerdo y se vaya del lugar en que la están tratando mal? Y el empleador amablemente dice, yo le ofrezco pagarle algo y terminamos aquí el conflicto. Y esto tiene que ver mucho con nuestra cultura teñida, impregnada, aún parte de la vida, de lo que significa la cultura patriarcal, que se considera que cuando una mujer es acosada, alguna razón hay para acosarla. Y cuando ella denuncia, quizás lo que quiere es solamente tener un beneficio. Incluso hay cuestiones previas. La ley dice que cuando hay una denuncia internamente, los procesos administrativos más bien dicen que hay que separar al acosador del acosado, ¿ya? Para que no estén juntos mientras se desarrolla la investigación. En el 90% de los casos, quien sale de su lugar de trabajo es la mujer. Y el jefe queda en el lugar que tiene normalmente, y es la mujer la que es trasladada a otro piso, a otra repartición, a otro espacio. Por eso hacía mucho hincapié en que las normas, aun cuando existan, no son suficientes. Y hay que tener mucha fuerza y el acompañamiento tiene que ser con mucha convicción a las víctimas para que denuncien, porque al final todo el sistema no necesariamente recoge lo que significa el maltrato, el abuso, el tener un espacio de trabajo que signifique un menoscabo permanente, porque a diferencia de ejercerlo, está la cesantía, la pérdida del empleo. Y eso yo creo que hay que tenerlo súper presente y hay que trabajarlo mucho, no solo en los temas de capacitación, formación, sino que también en los sistemas que puedan resolver estos conflictos que, como decía Cintia, si no hay una perspectiva de género en los sentenciadores, en los inspectores del trabajo, difícilmente podemos avanzar demasiado. No basta solamente que las mujeres le pongan el empeño de denunciar. Y insisto, las que denuncian son las mínimas, porque tienen la experiencia de que la otra compañera que denunció, lo único que logró fue unos pocos pesos y perder su empleo. Y eso es muy complejo. En el caso de Chile, las organizaciones sindicales, especialmente del sector público, están luchando duramente en el poco espacio que queda hoy día con el COVID para hacer presente el convenio 190. Pero todavía no es un tema de agenda. Todavía no es una preocupación, y quizás también porque sienten ya muchos que ya Chile lo tiene todo. O sea, ya tiene la normativa. ¿Para qué se necesitaría tan urgentemente ratificar el convenio 190? Y los abogados y abogadas sabemos que es importantísimo el poder ratificar los convenios, aun cuando sea simbólico. El que sea simbólico va ayudando y aportando para el cambio cultural que vamos a tener que hacer, y que, por supuesto, insisto en que requiere de mucho trabajo y de mucho esfuerzo de cada uno de los actores de la sociedad. Obrigado, Carmen. Eu acho que todos estão de acordo que neste momento de ampla desregulação dos trabalhos de crise, os instrumentos internacionais ganham uma certa importância, né? Porque é uma alternativa, é um caminho, é uma possibilidade de salvaguardar algum piso, algum direito mínimo. Daniela pediu a palavra, é isso? Pedi, Sidney, porque eu não complementei com as informações, até para os nossos colegas debatedores terem
a real compreensão do nosso sistema, em matéria de assédio sexual, nós temos uma política de criminalização da prática. Na prática, como se trata do direito penal, vigora o princípio da presunção da inocência. E, portanto, o ônus da prova acaba sendo da vítima, né? Ou do órgão persecutor, que seria o Ministério Público, evidentemente, enfim. Do ponto de vista ainda agora, com relação ao assédio moral em geral, com outras práticas que não violem a liberdade sexual, nós temos uma normativa dirigida à discriminação que, com base nela, algumas decisões propõem aqui a inversão do ônus da prova. Mas isso ainda não é uma matéria, vamos dizer, pacífica nos tribunais. Nós não temos ainda, né, um conjunto que é de normas materiais organizados, substantivos e organizados. Temos, sim, um conjunto normativo de princípios, de deveres patronais, que interpretamos, né, com boa vontade para reprimir essa prática violenta no espaço de trabalho. Mas nós precisamos de uma normativa. E há uma inadequação em tratar, em conectar a matéria tipicamente discriminatória à matéria da violência, porque nem sempre, às vezes elas estão interconexas na prática, mas nem sempre isso pode acontecer. Às vezes, por exemplo, você tem agressão entre pares do mesmo gênero, ou de mesma raça, né? Ou mesmo a ideia de tratar ou focar a proibição, a prática violenta na perspectiva discriminatória, tecnicamente, acaba esvaziando o espaço de debate. Mas, do ponto de vista das oportunidades de melhor distribuição do ônus da prova, boa parte da advocacia brasileira que enfrenta, às vezes, problemas de violência no espaço de trabalho, buscam, através da normativa de combate à discriminação, a tentativa de inversão do ônus da prova, sob pena da gente dizer novamente que a culpa, entre aspas, no sentido de responsabilização ou responsabilidade do ponto de vista de ônus probante, acaba sendo da vítima. Então, nós temos um sistema altamente ineficiente. E a política de repressão penal, ela tem que ser mantida, mas ela tem que ser complementar a uma legislação que estabeleça medidas administrativas outras e que permitam melhores práticas probatórias, melhores práticas processuais, no sentido de conhecimento dessas práticas violentas. Me preocupa sobremaneira porque essas práticas violentas, não raro, são praticadas em espaços reservados. E há uma dificuldade enorme da prova com relação à violência praticada. Então, portanto, essa discussão, a discussão que os colegas argentinos estão fazendo com relação à inversão do ônus da prova, ela me parece extremamente oportuna. E, quem sabe, a oportunidade da Convenção 190 e a recomendação que lhe dá suporte interpretativo permitam aos brasileiros alcançar uma melhor dinâmica processual no tratamento desse tema da violência, que é um tema que, por outro lado, acaba perpetrando ou reproduzindo novas formas de violência, as violências processuais, que são as violências de não se reconhecer a própria qualidade de vítima e a própria vítima desta violência econômica, psicológica ou de outra ordem que acaba se interconectando com o trabalho. Obrigada, Sidney. Obrigado, Daniela. Amaro, quer algum complemento? Queria só, em complemento ao que realmente foi referido pela Daniela, o seguinte: a prática nestes casos em Portugal, a jurisprudência vai dizendo que o trabalhador ou a trabalhadora que intenta um processo, uma ação por violência no trabalho ou por assédio, vamos falar do assédio, que é mais objetivo nesse aspecto, o trabalhador tem que demonstrar os factos, aquele comportamento concreto, a violência,
enfim, a situação concreta a que o trabalhador foi exposto. Portanto, tem que provar os factos que alega. Ao empregador competirá demonstrar que não se trata de assédio. E, portanto, isso facilita já alguma coisa. Temos uma outra regra também importante. Regra, isto é, também uma corrente jurisprudencial, doutrinal também, com alguma consistência já. O empregador pode ser responsabilizado, vamos supor que o trabalhador ou a trabalhadora até acaba por se despedir com justa causa e tem direito a danos patrimoniais e não patrimoniais, o empregador, e que o assédio é praticado por um colega de trabalho, seja colega na horizontal, seja um colega chefe na vertical. Mesmo que o empregador não saiba dos comportamentos, não tenha tido conhecimento, ele é solidariamente responsável com o trabalhador prevaricador. Só não será responsável se demonstrar que não podia saber, mas de todo modo, como por exemplo nas empresas com mais de 7 trabalhadores, como disse, há que haver códigos de boa conduta. Se não existirem esses códigos, o empregador não tem por onde se safar. Se algum trabalhador, desconhecendo o empregador, realmente provocar assédio e houver indemnizações a pagar. Excelente, Amaro. Luísa pediu a palavra, tem a palavra. Gracias, Sidney. Quería hacer como referencia a dos cosas. Lo primero es qué sucede con la violencia en el mundo del trabajo en el marco de la pandemia. Y creo que nosotros tenemos que considerar en esto efectivamente el aspecto estructural al que yo hacía referencia en mi intervención, porque obviamente el contexto de la pandemia va a generar con mayor intensidad el hecho de que el ejército de reserva de fuerza de trabajo disponible se amplifique. Y sabemos que en la medida en que la oferta de fuerza de trabajo esté amplificada, eso va a representar también que la competencia propia del modelo de producción capitalista va a implicar pagar a un menor valor la fuerza de trabajo, pero también la dependencia de la vida del trabajador de obtener una retribución económica por esa venta de la fuerza de trabajo implica que se someta a unas condiciones de labor que son obviamente más susceptibles de la violencia. Formas de trabajo esclavo, precarización en todos los sentidos, salarios bajos, condiciones laborales infrahumanas. Entonces, todo lo que nosotros estamos haciendo referencia en condiciones normales del contexto del mundo del trabajo en el modelo de producción capitalista se intensifica en el marco de la pandemia y se intensifica porque además de que la pandemia está poniendo en evidencia una cantidad de cuestiones estructurales que finalmente representan el hecho de que esto que estamos enfrentando como humanidad lo enfrentemos de una manera menos favorable a lo que debería ser, porque la enfermedad en sí misma hace parte de la vida, pero no la enfermedad en un contexto de modelos de salud tan precarios como los que tenemos, de seguridad social tan precarios como los tenemos, un modelo en el que, por ejemplo, no se garantiza una renta básica universal que permita a todas las personas acceder a unas condiciones materiales de existencia dignas, independientemente de que tengan o no tengan un trabajo. Entonces, todo lo que pone en evidencia la pandemia ya venía desde antes, pero se agrava y se intensifica porque sabemos que se están perdiendo aceleradamente puestos de trabajo, sabemos que la gente está bajando sus índices, superando ampliamente también los índices de pobreza que eran previos a la pandemia, o sea, eso se está incrementando y ello incide
directamente en el mundo del trabajo. ¿Por qué? Porque, como decía antes, se amplía el ejército de reserva de fuerza de trabajo y la posibilidad de pagar a un menor valor y en unas condiciones menos justas, la fuerza de trabajo pues también se pone en escena. Pero adicionalmente yo quería hacer referencia a algo, y es que en Colombia existe desde el año 2006 la ley 1010, que es ley contra el acoso laboral. ¿Por qué razón el convenio 190 de la OIT con su recomendación son relevantes incluso en el marco normativo específicamente hablando? Porque, por ejemplo, Colombia fue un país pionero en tener una ley contra el acoso laboral del lado de Chile y de México en América Latina. Pero resulta que, por ejemplo, nuestra legislación en la materia restringe la protección solo a aquellos trabajadores que desarrollan su labor en el marco de una relación de subordinación y dependencia respecto del empleador, es decir, en el marco del contrato de trabajo. El convenio 190 amplifica esa perspectiva y nos habla del trabajo en todas sus formas, lo que significa que aquellos países que ya tenían disposiciones normativas que regulaban el acoso, que regulaban contra el acoso laboral, perdón, hoy, y la violencia en el mundo del trabajo, hoy tienen que adecuarse a el convenio 190, por lo que es supremamente relevante que países como, por ejemplo, Argentina, que creo que es el país donde más juiciosamente se viene adelantando todo el proceso de ratificación del convenio, hagan ese ejercicio, porque por supuesto, en Colombia, el hecho de adoptar el convenio va a significar necesariamente reconsiderar, reformar la legislación relativa a la violencia en el mundo del trabajo. Eso era lo que queria decir. Obrigado, Luísa. O caso colombiano realmente é interessante porque tem uma legislação talvez pioneira, né, do assédio moral. Vamos passar a palavra para a Cíntia. E, Cíntia, se pudesse comentar na sua intervenção inicial, não sei se entendi muito bem, mas me parece que o seu comentário é que, no caso argentino, houve êxito numa articulação entre movimento sindical e os movimentos feministas nessa questão da luta contra a violência, incluso na movimentação ou na pressão política para a ratificação do convênio 190. Eu pergunto isso porque no Brasil nós temos uma imensa dificuldade dessa articulação dos movimentos feministas com os movimentos sindicais. Sí, bueno, hago un poco de historia. En realidad, a partir de que se aprobó el convenio 190, diferentes colectivos en Argentina comenzaron distintas campañas por la ratificación del convenio 190, no solo a nivel sindical y movimientos de mujeres, sino también en ámbitos educativos, universidades, otro tipo de organizaciones, redes intersindicales de mujeres. En realidad se lanzaron campañas múltiples y por diversos medios y con mucha creatividad para exigir que se ratificara, porque se vio justamente como una posibilidad con potencialidad transformadora, sobre todo por este mismo relato que hice al principio de la presencia masiva de mujeres en las calles reclamando en realidad políticas de erradicación de la violencia y políticas de derechos humanos en general, muchas de ellas con resultados favorables, algunas todavía están pendientes, como la ley del aborto, de la interrupción voluntaria del embarazo. Quería tomar algo de lo que había dicho Luisa en relación a lo que está pasando en Argentina con los debates respecto de estas viejas, nuevas formas de trabajo precario. Digamos, el COVID no instaló nada nuevo, sino que aceleró los debates. Estamos con un proyecto de ley de teletrabajo aprobado en diputados y luego en senadores, esperando la promulgación, con niveles de protección de teletrabajadores que muchos consideramos insuficientes. Se regula como se puede y no como se necesita.
Lo mismo pasa con los trabajadores de plataformas, esta idea de que un joven, porque tiene una bicicleta y una caja de cartón, merece el mismo tratamiento que una empresa multinacional. Digamos, circulan diferentes alternativas, pero siempre tendientes a reducir en derechos laborales a la persona que trabaja, no deslaboralizando por completo esta modalidad de prestación, pero sí restringiendo la protección y restringiendo los derechos. En relación a lo que comentaba Daniela respecto de la dificultad en la prueba, en las situaciones de acoso y violencia en el mundo laboral, nosotros en el 2010 obtuvimos un fallo en la Corte Suprema de Justicia de la Nación que estableció que en casos de discriminación basta con aportar indicios suficientes como para que la carga de la prueba se traslade al denunciado, se traslade al empleador o al agresor. Esto significó realmente un cambio de paradigma en materia probatoria, en planteos de discriminación y de violencia, precisamente porque está en mucho mejor condición quien agrede o quien posee la facultad de organizar y de disciplinar que la víctima de esta situación. De cualquier manera, seguimos teniendo una justicia patriarcal. La ley que yo comentaba de protección integral de las mujeres es un faro como reconocimiento a la obligación del Poder Judicial de responder de manera inmediata frente a una denuncia de una persona que sufre violencia. Incluso aún en casos de incompetencia, el juez tiene obligación de tomar medidas urgentes en pos del cese inmediato de la violencia. Y esa ley contiene un menú muy importante de herramientas para que los jueces tomen en consideración que incluso pueden aplicar de oficio o de manera combinada, yendo incluso más allá de la propia petición de la persona que reclama. Bueno, esto es lo que quería agregar. Creo de cualquier manera que apuntando a un cambio cultural, nada de lo que tenemos hoy es suficiente. Esta violencia estructural propia del sistema de producción capitalista no es posible de erradicar porque es inherente al sistema. De cualquier manera, cuando pensamos en transformar, estamos pensando siempre en correr los límites lo más posible. Y no solo nos encontramos con una violencia vertical del capital sobre el trabajo, esta avanzada que venimos resistiendo y que por periodos parece ir más en una dirección que en otra, sino que este patrón de violencia patriarcal incluso atraviesa a nuestros pares. Esto pasa en el interior de las organizaciones sindicales también, y se vuelve mucho más compleja, no solo la detección, sino la acción, porque estamos acostumbrados a idear herramientas y mecanismos de reclamo y de denuncia frente al empleador. Pero ¿cómo hacer esa transformación cuando el agresor es un compañero, un dirigente sindical o alguien a quien yo he votado en una elección? Digamos, estos son justamente los desafíos y por esto esta idea de que hay que crear espacios de reflexión y propiciar una nueva cultura construida de manera colectiva, pudiendo conversar todos estos temas. Me parece que en algún punto es esto que decía, creo que Daniela, es un enorme trabajo el que tenemos por delante, o Carmen, perdón si me equivoco en la mención. La tarea que tenemos por delante es enorme, hemos avanzado mucho, pero queda muchísimo más por hacer todavía. Pero no nos queda otra que hacerla, no podemos no hacer. Elegimos la profesión que elegimos para hacerlo y estamos embarcados ahí, es lo que le da sentido a ser abogados y abogadas laboralistas. Así que bueno, nada más por mi parte y agradezco enormemente a Brat y un enorme placer compartir con ustedes el encuentro. Obrigado, Cíntia. A Luísa pediu a palavra para agregar um comentário mais. 2 minutos. Yo quería destacar algo a lo que hace referencia Cíntia. A pesar de que nosotros tenemos esta ley contra el acoso y la violencia desde el año 2006, las sentencias han sido condenatorias por encontrar que existió una situación de acoso laboral han sido
no hay más de 10 sentencias en todo el país que hayan condenado por acoso. ¿Qué significa eso? Que en realidad el acceso a la prueba por acoso es muy difícil, y es muy difícil porque el acoso por lo general no se da en espacios públicos donde hay mucha gente, sino que se da en privado. Pero hay una sentencia muy interesante que es de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, en la que se dice que cuando la única forma que tenga una persona de acceder a la prueba de grabación de la voz o de video sea sin informarle a quien está siendo grabado, esa prueba puede ser válida dentro del proceso como en un asunto relativo al acoso laboral. ¿Por qué? Porque obviamente si yo le digo a quien me acosa, te voy a grabar, ¿me permites grabarte? Pues me va a decir que no. Entonces esa tiene que ser una grabación oculta, pero además yo no tengo otra manera de demostrar que estoy siendo acosada o acosado. Entonces se valida esa prueba. Aún así, es muy difícil. Y por eso, y con esto termino, es que yo considero que tenemos que concientizarnos también como abogados, abogadas y trabajadores y trabajadoras de que contra el acoso y la violencia en el mundo del trabajo, la campaña tiene que ser fundamentalmente de carácter preventivo, es decir, cultural y no correctivo, porque además después de que se sufre la situación de acoso y de violencia, las secuelas que quedan, no todas son reparables, la mayoría son secuelas de carácter irreparable, y de ahí la importancia de promover una actividad preventiva más que correctiva en este medio. Es como el modelo de salud cubano, enfocarnos en la prevención y no en la curación de la enfermedad. Cuando llegue la enfermedad habrá que ocuparnos de la curación, pero fundamentalmente tiene que ser esa labor preventiva y cultural en contra del acoso, que por supuesto toca con el hecho de la desnaturalización de la violencia en las relaciones obrero-patronales e incluso en las relaciones de carácter horizontal, donde estamos agrediendo a nuestro propio compañero o compañera de trabajo. Muchas gracias. Muito obrigado, Luísa. O debate está excelente. Lamentavelmente, nós temos um limite de horário e vamos ter que nos encaminhar para o encerramento. Eu, claro, queria agradecer muitíssimo as intervenções, foram perspectivas extraordinárias, tá? Perspectiva de cada país, de cada região, de cada tradição cultural, e perspectivas bastante amplas, né? Muitas de fora do direito, né? Eu acho que o debate foi um debate aberto. Há muitos problemas, nós continuássemos aqui, iríamos agregando outras problemáticas certamente, né? Por exemplo, a problemática do direito do trabalho, o direito do trabalho que já nasce subordinado a essa hegemonia do keynesianismo, que é uma subordinação aos interesses do capital, né? Que agora está em crise também, né? Uma perspectiva pós-democrática, como pensar esses mecanismos de controle, né? Os controles hoje por tecnologias que avançam muito, né? E são temas de violência também, são controles muito mais sofisticados, talvez, que os controles do taylorismo, do Fordismo na fábrica, né? E são temas de violência no teletrabalho. Há pesquisas recentes já começam a apontar essas problemáticas novas de controle, de produtividade no teletrabalho, tá? Enfim, o contexto, acho que da pandemia também está colocando outras questões para nós que nós temos que pensar, né? Mas o que nós temos que fazer, eu acho, não é oferecer respostas prontas para tudo, mas continuarmos a fazer o que nós estamos fazendo aqui, né? Nos encontrarmos, ainda que remotamente, e compartilhar as nossas opiniões, as nossas pesquisas, as nossas reflexões, debater, né? Eu acho que essa é a contribuição que nós temos a fazer nesse momento de publicizar as nossas questões, dialogar com a sociedade, com o campo do direito do trabalho. Eu fiquei muito feliz em ver todo mundo. Esse encontro que, além de ser um encontro de especialistas em direito do trabalho, é um encontro sempre muito afetivo, são todos, de algum modo, amigos que participam em alguma conexão, alguma rede na América Latina e Portugal também. Então, me sinto muito feliz, agradeço cada um de vocês que participaram, agradeço muitíssimo a Carmen Espinosa, do Chile, um abraço muito fraterno, a Cíntia Benzion, um abraço também, a Luísa, da Colômbia, que hoje
tem uma novidade na Colômbia, né? Uribe, enfim, vai ao cárcere, né? Ou seja, a justiça colombiana se move, né? E claro, mas funciona. Sim, ao Amaro Jorge, que está do outro lado do Atlântico, um abraço muito fraterno, e claro, a nossa amiga Daniela Muradas. Gente, um grande abraço e espero vê-los pessoalmente em breve para um abraço de fato. Muito obrigado. Un gusto, chicas, chicos, que estén muy bien. Nos Excelente, vemos.